Muito bem, amigos do programa Aldeia Felicidade. Estamos chegando mais uma vez com essa possibilidade que Deus nos dá de levarmos uma mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. A Regiane também estará conosco daqui a pouquinho, né? Para nos ajudar nessa tarefa de trazer para os nossos corações a mensagem que vem do mais alto. Nossa querida Lúcia Marques Bagatim, em São Paulo, com a gente. Bom dia, Lúcia. Beijo aí para ti e para toda a família, tá? Abrindo também aqui para a Trentina FM 98,3 de Rodeio, Santa Catarina. Vamos lá então. Beijo, Lúcia. Muita paz para todos aí. Todos os domingos, do meio-dia às 14 horas, música gaúcha. Aquela abertura sempre muito especial. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Valeu, Lúcia. Muito bom dia. Beijo grande para todos. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Vamos compartilhando. Que essa luz, essas instruções possam chegar para bem mais dos nossos irmãos, né? Nessa caminhada de reconstrução, de reeducação espiritual. Você está entrando na Aldeia Felicidade, conhecendo e vivendo os potenciais do amadurecimento. Uma proposta universalista de luz. Uma nova escolha ao seu alcance. Você merece ser feliz. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação: Zeca e Neivane Grava. E a música cheia de alegria. Nosso querido Sidney Carvalho, dá na parte espiritual a serviço de Jesus e por todos nós. Abertura do programa Chama Crística da Rádio Boa Nova de São Paulo, e que nós acompanhamos por muitos anos. Trouxemos o Sidney e o Adão Nonato para Blumenau, fizemos um grande encontro no Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, um evento muito especial. Era o que eu queria, dar um passo maior do que eu podia. Oh, oh. Vamos nos concentrar um pouquinho mais, agradecer a Deus por mais um dia, o domingo está começando. Não sei aí, Lúcia, em São Paulo, mas aqui muita chuva. Mas um dia maravilhoso, né? Vamos, possamos chegar ao final dele e não termos o que nos arrepender. Vamos lá então. Nosso querido Serginho Antônio Oliveira em Brasília também com a gente. Bom dia, Zeca. Deus abençoe hoje e sempre, amém. Brasília, Distrito Federal. Valeu, Serginho. Beijão aí para toda a família também. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. A Marceli Zemiani com dia com a gente. Bom dia, Marceli. Bom dia, flor do dia. Essa energia chegando no seu coração. Vamos juntos abrir aquela clareira na psicosfera. Os efluvios chegando, fluidos benéficos, encharcando o nosso corpo espiritual. Também banhando o nosso corpo físico. Vamos potencializar essa luz que vem de Jesus. Vamos mandar para todos os cantinhos. Imaginar o nosso planeta sendo iluminado com força nesse momento. A nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Carminha Pereira nos ajudando também. Bom dia, Carminha. Bom dia, ótimo domingo, abraço. Valeu, Carminha. Beijo grande. Todos juntinhos nesta empreitada. Valeu, Marceli. Bom dia com muita chuva hoje. Com muita chuva.
Compositores e intérpretes sensibilizando e esclarecendo mentes e corações. Vamos compartilhando, que mais pessoas possam receber essas manifestações do mais alto em forma de instrução. Perdão. Abrindo também aqui para a Trentina FM 98,13 de Rodeio, Santa Catarina. E aqui, nossa filha Cláudia Prado com a gente, trabalhadora do bem. Bom dia, Cláudia. Beijão para ti e para toda a família. Manda um bom dia pro meu neto, vamos ver aqui, Marceli. Júlio César, beijo grande aí pra ti, netinho da nossa querida Marceli. Muita luz pra todos. Vamos lá então. Só o fone de ouvido tá. Tá ajeitando, né? Vamos usar esse aqui. Perdão. A Trentina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta. Sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Nossa saudação a você, nosso querido ouvinte, a você, nossa querida ouvinte aqui da Trentina FM, a vocês do Facebook que já estão conosco há um pouquinho mais de tempo, daqui a pouquinho a Regiane também estará conosco nesta manhã tão especial. O programa da Felicidade aí com quase 16 anos no ar, procurando levar a mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. Que estejamos todos juntos pautados nesse ideal de nos melhorarmos cada vez mais através da instrução, que vem do mais alto, dos nossos irmãos mais experientes, a serviço de Jesus, que está com Deus, nosso Pai, em nossa caminhada também, né? Nosso Pai, nosso Criador, que nós sentimos cada vez que nós nos propomos a fazer alguma coisa um pouquinho melhor. Colaborar para quem esteja ao nosso lado, para minorar seus sofrimentos, ajudar quem realmente necessite, inclusive nossos irmãozinhos animais. Que essa paz possa tocar nossos corações, que as nossas vibrações, as nossas orações atinjam também esses lugares em que a guerra está campeando, né? Nossa querida Maura Andiane Peters com a gente, ela e o Moacir sempre com a gente. Bom dia, Maura. Muita luz para tudo. A Regiane também já no estúdio agora. Que essa paz possa tocar o coração de todos, então, neste domingo tão especial. Beijo grande para todos. Obrigado por fazerem parte dessa família tão especial, que é a família Aldeia Felicidade. Muito bom dia, Regi. Bom dia. Olha um pouquinho mais para cá. Né? Bom dia, pessoal. É um imenso prazer estar aqui iniciando esse domingo chuvoso, né? Aqui na rádio com vocês. Bom dia, Papi. Muito bom dia, Pipoca. Muita luz para todos, né? Que essa energia chegue para todos vocês, então. Como falei, quase nesses 16 anos, né? Alternando os vários temas, os assuntos, né? E às vezes juntando essas ações que vêm do mais alto através dos textos maravilhosos, né? Da codificação espírita, depois da complementação que o Chico veio nos trazer, né? E tantos outros nobres serviçários de Jesus e por todos nós. Nosso querido José Alcir Rosa, nosso Jédio, também sempre nos ajuda. Bom dia, Jédio. Muita luz para todos aí, tá? Bom dia, Maura. Abração aí para vocês. Beijão, Maura. Muita luz para todos, né? Então tem grandes amigos aí que estão conosco, vibrando, irradiando e trazendo essa energia para o planeta Terra. Principalmente para o Brasil, né? Ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Não tenhamos dúvida disso, né? Estamos nos unindo, estamos trabalhando para que a uniformidade dos ensinamentos de Jesus toque o coração de todos. E é isso que nós pleiteamos, né? Através das nossas orações, também das nossas ações, né, Regi? Que dependem de cada um de nós, né? Fazer aos outros só o que gostaríamos que nos fizessem. Isso já mudaria o mundo, né? Fazer os outros que gostaríamos que nos fizessem, até dentro do... Começando pelo nosso lar. Às vezes, pensando assim,
Vamos avaliar no fim do dia, né? Será qual a maneira como eu falei com meu filho, com meu marido, como eu tratei meus cachorrinhos, né? Vamos avaliar se tá legal mesmo, né? Se eu gostaria de ser tratada como eu tratei o outro. A autoavaliação é um grande caminho aí pra gente progredir pro nosso planeta de regeneração, né? É verdade. Nós temos um texto bacana, bem especial, sobre o jejum. O jejum todo mundo sabe o que é, né? Geralmente, quando fala em jejum, já pensa em comida, né? Se abster de alguns tipos ou de muitas coisas, né? E às vezes, nesse momento também, através da oração, pleitearmos as ações que vêm do mais alto para que pessoas que estejam ao nosso lado, adoentadas, os nossos irmãos, às vezes, nos presídios, também recebam essa luz, essa energia que vem do mais alto. Porque todos somos irmãos de caminhada, independentemente da nossa situação, boa ou não, se nós ainda compactuamos com o mal, que nos comprazemos no mal, Deus é nosso Pai e nos quer nosso bem. Emmanuel, através do Chico, diz que Deus ama cada um de nós como ama os vermes. Porque nós sabemos hoje que é do átomo ao arcanjo. Então tudo é uma caminhada, tudo é progresso, tudo é evolução na criação de Deus. Nada fica estagnado. Nós podemos até, de repente, numa encarnação, né, paralisarmos as nossas ações para o bem e estagnarmos, mas retrogredir, isso não. Nossa querida Clotilde Marcos, dona Clotilde, muito bom dia, beijo grande aí para todo mundo, né? Mãe do nosso querido Gerry, do nosso querido Clóvis, então toda a família receba essas manifestações de carinho também. Muito bom dia. Gustavo Moritz, lá em Navegantes, lá em Gravatá, também amigo de longa data, ele, nosso ratinho, né? Nosso querido Alcione, muita paz para todos aí, grandes amigos aí, e estamos com saudade, Gustavo. Muita paz para todos, né? Vamos ler um texto bacana, então, e dá para a gente começar a raciocinar um pouquinho sobre essa necessidade de purificar a alma, né? Nós trabalhamos com o nosso corpo físico, mantemos a higienização dele, mas e da alma? E do espírito, né, Regi? Né? Trabalhamos para isso? Há jejuns que não tocam o estômago, mas purificam a alma. Você já sentiu esse chamado silencioso? Não o chamado da fome física, mas aquele outro. Aquele que sussurra quando o orgulho se ergue, quando a raiva queima, quando o julgamento se instala como névoa escura no olhar. Há um jejum que o Cristo ensinou. Não com palavras duras, nem com regras frias, mas com gesto suave de quem lavava os pés dos outros, de quem silenciava diante da ofensa, de quem amava até na cruz. Esse é o jejum que desarma. E quando você deixa de alimentar velhos ressentimentos, quando você larga o prato cheio de vaidade e se nutre de humildade, quando em vez de ferir, você recolhe a palavra e deixa que o silêncio diga, eu escolhi a paz. O verdadeiro jejum é a alquimia da alma. É como limpar o espelho da consciência para que a luz do alto se reflita sem distorção. É um encontro sagrado entre o que você sente e o que você quer ser, entre o espírito que já é eterno e o humano que ainda aprende. Por isso, se hoje seu dia estiver difícil, jejue da pressa, jejue da comparação, jejue da autocrítica impiedosa e alimente-se de compaixão, de esperança, de presença. Porque há jejuns que não são vistos pelos olhos do mundo, mas são celebrados pelos anjos em segredo. E quando você vence a si mesmo, o céu se inclina e Deus se aproxima. Bem especial, né, Regi? É, show de bola, né? Nós fazemos isso de vez em quando? De vez em quando sim, né? Das vezes, né? É. Verônica Pereira, bom dia. Muito bom dia, Verônica. Beijo grande aí para toda a família. Realmente, né, no meio de uma discussão, às vezes é difícil você parar, né, falar, não, eu vou ficar com a paz, né? José Alcir Rosa, Nosso tá Jerry aí entrando, nos acompanhando. né? Às vezes é difícil a gente, né, nós nos abstermos aí, ficar naquele silêncio, mas depois que houve a discussão, depois que você falou que tinha vontade ali na hora, depois não bate um arrependimento? Você pensa, pô, mas não devia ter falado isso, também não era pra tanto, né? Então, e no momento que tu fala, não vale a pena, né? Aí depois, às vezes acontece comigo, né? Depois que acontece algo assim, eu fico pensando, meu, ainda bem que eu não falei o que eu tava pensando. Né? Porque às vezes você fere a outra pessoa, né? E fica uma mágoa lá no coração. Depois você pode até pedir desculpa, mas às vezes aquela mágoa pode ficar, né? Nossa querida Mariana Imetanás, Indaial, trabalhadora do bem. Muito bom dia, Mariana. Beijão para toda a família. Então, esse texto, realmente, o jejum no nosso corpo já traz muitos benefícios. Agora, imagina na nossa alma, né? Então, realmente essa coisa da gente se avaliar mesmo, né? Cuidar com as palavras, cuidar com os pensamentos, sentimentos,
Na verdade, tudo, como o papai sempre fala, na redundância, né? Pensar o meu pensamento. E realmente, Pedro da Silveira, bom dia. Valeu, Pedro, muito bom dia para ti e para toda a família. Márcio Possamay também Nosso querido entrando. Márcio com a gente. Bom dia, Márcio. Muita luz para todos. Então, assim, ó, e quando você vence a si mesmo, o céu se inclina e Deus se aproxima. Esse pré-julgamento que nós fazemos dos outros, né? O jejum de pré-julgamento. Jejum da crítica que não é construtiva às vezes, né? Mas que aponta as nossas, a nossa pequenez, né? Perante a situação que alguém esteja passando. Nós não nos colocamos no lugar deles. Deixa eu ver, nosso querido Márcio. Bom dia, Deus abençoe todos nós. Valeu, Márcio, que Deus ilumine todos aí também, tá? Essa energia chegando através do programa Aldeia Felicidade, quase 16 anos no ar. Então, que essa informação possa tocar o coração de muito mais pessoas, né? Vamos compartilhando, né? Então, nesse nosso jejum, né, de criticar, nosso jejum de admoestar, nosso jejum de colocar os outros numa situação que talvez que se nós estivéssemos lá não suportaríamos. Então nós pré-julgamos, mas o que ele está passando? Por que aquela situação? Por que ele agiu daquela forma? Então, em vez de reagir, agir. É isso aí. Bia Garcia, bom dia. Bom dia, Bia. Né? E é isso mesmo, né? É a gente se avaliar mesmo. Esse é o caminho para a luz. Quando nós nos tocamos a respeito disso, e nós sempre comentamos no estudo de quinta-feira, né? Porque muitos de nós hoje falamos em umbral. O que aprendemos durante alguns milênios, né, sobre céu, inferno, um lugar geográfico, lugar físico, né, e o inferno como um lugar eterno para os que se comprazem no mal, os que não caminharam, né, com os ideais maiores do amor. Então nos dá uma sensação às vezes muito triste, né, quando alguém parte numa situação um pouco mais delicada, porque não existe isso na criação de Deus. Tudo é progresso, tudo é evolução. Não tem céu, não tem inferno. Sob a nossa ótica, até hoje, né, colocada em nossos corações. O céu é o estado psíquico no bem. O inferno é o contrário, né? Então nós temos aí, hoje nós, através de Nosso Lar, o livro de André Luiz, que foi o Carlos Chagas na última encarnação, nós descobrimos essa cidade espiritual, a 50, 60 quilômetros acima da cidade do Rio de Janeiro, né, que naquela época comportava 1 milhão de habitantes, no mundo espiritual. Então, os espíritos, a partir daquilo, começaram a dizer, eu quero ir para o Nosso Lar, eu quero ir para o Nosso Lar, eu não quero passar pelo umbral, eu quero ir para o Nosso Lar. Nosso Lar, nós temos, claro, um umbral grosso, onde André Luiz ficou durante 8 anos, e que depois Chico veio nos esclarecer que parece que foram 2 anos, né? Mas um lugar tenebroso, porque é o resultado da nossa consciência. Né? O que nós estamos falando? Por isso esse jejum de algumas práticas do dia a dia, para irmos nos conhecendo. É o ponto forte, né, da nossa resolução e desse compartilhamento das informações de Jesus, que o amor chegue em nosso coração. Estamos aqui para aprender a amar. Então o umbral serve para que aos pouquinhos vamos expurgando. Eu usei como exemplo, às vezes, nós estamos aí num lamaçal, de repente vamos entrar em casa, vamos entrar daquele jeito? Ou vamos passar por um banho aí de mangueira, alguma coisa assim, para tirarmos toda aquela lamaçal, né? Tomar um banho antes de adentrar uma sala, que às vezes tem um tapetinho bem legal, uma coisa assim, né? Bem né? isso. Então nós vamos descarregando aquelas energias ruins, e assim como André Luiz, quando ele viu que não tinha mais do que chorar, mais do que sofrer, ele se lembrou de orar. E imediatamente ele viu ao seu lado um anjo guardião, um mentor, né, lá de Nosso Lar, que logo acolheu com ele. Mas por que você não apareceu antes? Eu estava aqui desde o começo, você que não me via. Bernadette Né? Stephens, bom dia. Valeu, Bernadette, muito bom dia. Passou mais alguns nomes, né, Regi? É isso aí. Depois a gente olha com carinho, né? E falando ali do jejum, antes eu ia falar, mas me escapou. É só a gente avaliar. Quando eu tô julgando alguém, quando eu tô falando mal de alguém, como é que eu me sinto? Eu tô me sentindo em paz? O meu coração tá tranquilo? Realmente, sejamos sinceros conosco mesmo. Agora, quando nós estamos fazendo algo legal, uma obra boa, coisa simples, eu tô limpando o meu lar. Nossa, aquilo lá vai limpando por dentro a alma, né? Eu tô ajudando uma pessoa. O lixo do vizinho caiu no chão, eu fui lá, eu ajuntei, mesmo que seja do vizinho, não é? É algo simples, mas são nessas pequenas atitudes que a gente vai, né, ficando mais leve, ficando mais próximo de Deus. Porque Deus está conosco sempre. É nós que não nos sintonizamos com Ele. Valveri Testoni, bom dia. Bom dia, Valveri. Né? Então, o jejum é para isso mesmo, é para a gente engolir o nosso ego. E sermos pessoas, né, caridosas conosco e com quem nos cerca.
Porque como o Espiritismo já traz pra gente, fora da caridade não há salvação. Né? E é isso. Eu ajudar o próximo, ajudar a mim mesmo, né? Reparar os detalhes da vida. Ontem eu li uma frase muito interessante, que a gente espera o amor como algo romântico, né? Algo lindo, quando a pessoa vai me dar flores e coisa e tal. Não que não seja um ato de amor também. Bom dia, Nene, um grande abraço aí pra vocês. Nossa, saudades. que Roseli Dias, a Nene, beijo grande. Mandar um parabéns pra Thali, né, que foi aniversário dela dia 7. Dia 7 foi aniversário da Thali, um grande semana passada, né? Um grande beijão aí pra vocês. Amo todos vocês. Né? E é bem isso. Então, eu li uma frase que a gente enxerga o amor como sempre sendo um gesto, né, do nosso parceiro. Mandar flores, né? Um jantar romântico e tal. Isso também é uma forma de amor. Mas, nessa frase disse assim, que o amor está em volta de nós e nós não vemos. Basta observar a natureza, aquela árvore que está ali, né? Aquelas borboletas que estão ao redor de nós voando, os pássaros, como tudo funciona numa bela sinfonia, né? Aquela árvore está ali para purificar o ar, né? Sabe? As borboletas estão aí para polinizarem as flores, sabe? Você começa a observar cada coisinha, tudo é um ato de amor. Tudo é um ato de amor. E isso só acontece quando nós temos o sentimento de gratidão dentro de nós. Quando a gente consegue desenvolver esse sentimento. Porque quanto mais nós não jejuamos, nós alimentamos o nosso orgulho, o nosso egoísmo e olhamos cada vez para nós, né? Ficamos como, né, aqueles cavalinhos aqui que só conseguem olhar para uma direção. Então a gratidão, ela faz a gente iluminar quem está ao nosso redor. Verdade. Nós temos um texto, então, que nós íamos falar justamente o resultado das nossas ações, da nossa falta de controle emocional, às vezes espiritual, nos aponta esses caminhos que não são bons, não são promissores. Essa falta de jejum que nós fazemos durante o nosso dia a dia, que acontece rotineiramente, né? É raro, mas acontece todo dia. É raro, né? Então, é raro, mas acontece de vez em quando. Então nos aponta esse caminho da sublimação, para sermos melhores. Temos um texto sobre umbral que eu acho que é muito válido para a gente colocar aqui, nos mostrando realmente o que é. E por que nós passaremos por lá inevitavelmente. Ou um segundo, ou um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, passaremos, é inevitável. Inclusive os que querem ir para o nosso lar, que também é umbral. Umbral fino, mas é umbral. Né? E tem um texto do Livro dos Espíritos que fala justamente isso. Por que a nossa dificuldade em acrescentarmos algo a mais no nosso dia a dia? Porque o Espírito de Verdade nos dá 2 ensinamentos. Amai-vos e instruí-vos. Veja que ele colocou junto com amai-vos. A instrução é tão importante que nos dá sustentação nos momentos mais difíceis. O Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, matou a morte. Então nós não acreditamos mais em vida após a vida. Nós temos certeza que a vida continua, né? E que o caminho para a nossa redenção justamente é esse preparo, quando chegamos aqui, através dessas oportunidades redentoras. Acrescentamos que o estudo de uma doutrina como a espírita, que nos lança de súbito numa ordem das coisas tão novas e grandes, não pode ser feito proveitosamente senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Então é isso que nos dá, através da instrução, né, alavancamos a sublimidade do que nós somos, cidadãos do universo, espíritos imortais. É isso que nós somos. Nós só estamos, a Regi está a Regi, eu estou o Zeca. Mas já tivemos aí João, Lúcia, Barnabé, né? Mas todos nós, eu e vocês que estão nos ouvindo e vendo agora, já tivemos mais de 800, 900, 1000 encarnações. Teremos outras tantas, a fim de que nos preparemos justamente para a sublimidade da nossa existência, que é ser um anjo, ser um arcanjo, como é Jesus, um espírito puro. Né? Então essa luz pode tocar os nossos corações. Começamos com a instrução, sempre comentamos aqui, importantíssimo, formar grupos de estudos independentemente da religião, para que durante 1 hora, 1 hora e meia, por semana, nos aprofundemos nos ensinamentos do Cristo. Não é só a absorção dos ensinamentos dele, mas a energia que rodeia quem trabalha com essas instruções, das equipes espirituais que se aproximam e que nos beneficiam com fluidos benéficos, dando serenidade a algumas situações bem adversas, que não mudam o nosso dia a dia, mas que nos mostram de uma forma diferente por que está acontecendo. Pode ter certeza disso, nós entenderemos, porque causa e efeito é lei divina.
imutável como o seu Criador. E nós passaremos por algumas situações adversas nessas e em outras existências, porque nós semeamos equivocadamente nesta, mas nas anteriores com mais vigor. Não tenhamos dúvida. Quer acrescentar mais alguma coisa, gente? É isso, está na hora da gente acordar, né, mudar, que nós já tivemos muitas chances aí, né, quando a gente começa no Espiritismo, que a gente começa a entender a reencarnação, a gente vê que tudo tá certo do jeito que tá, o que nos acontece, né, não é algo injusto, né, papi? Mas também vem grandes responsabilidades quando a gente começa a estudar, né, a gente começa a enxergar que está conosco mesmo, né? Se eu não mudar, eu não tenho que esperar mudança nenhuma do outro, né? O outro é o outro, eu tenho que pensar nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, porque aí sim eu vou influenciar o outro pro bem. Aí se eu fico naquela coisa de julgar, porque ele não faz isso, não faz aquilo, e a gente faz muito isso, direto, todo momento, né? Então, o jejum de pré-julgamento. Sabe? Então, quando nós começamos a estudar, a gente começa a enxergar essas coisas. Aí você pensa, poxa, realmente eu estou julgando muito o outro. Aí você começa a amar mais. Isso. Né? Então, por isso que Jesus disse, amai-vos e instruí-vos. Né? Temos uma música muito especial agora, Reis. O tempo passa muito rápido, né? É verdade. Vamos lá, então. Coisas boas dentro de casa. Nós queremos formas de pensamentos que sejam positivas. Cuidem com as músicas, cuidem com as leituras, com o que estão assistindo na televisão. E essas formas de pensamento nos influenciam. Nós impregnamos as paredes, os móveis, os colchões, sempre falamos aqui. Vamos impregnar de coisa boa. Quem e Vanessa? Quando me sinto cansado, olhando as trevas que devo enfrentar. Que devo enfrentar. Eu olho o passado e me vejo quanto eu já fiz sofrer. Quero saber quem sou eu, saber quem me fez, por que estou aqui. Ouço uma voz que me diz e trago as respostas bem junto de mim. Quem sou eu que não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e dessedentar, apenas cumpre sua missão. Os ventos divinos irão te levar. Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe que eu possa sonhar. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu que não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e dessecar, apenas Chegou na pessoal também com a gente, Ilana, pra ti e pra família, um beijo muito grande. ventos divinos. Hilton, né, Ilana? Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe que eu possa sonhar. Pra vocês também, muita paz, muita Quem luz. sou eu que não vê que meu Deus, Teu marido também, né, que tem um nome difícil. vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Difícil? Quem sou eu? É, Ilana. Pra ver que meu Deus, Cara, fiquei curiosa. Pode colocar ali, né? vem cuidar de mim. Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você.
vocês também que nos acompanham há Isso tanto aí. tempo, né? Quase 16 anos. Um breve intervalo aqui. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Então, coisas boas dentro de casa, é fundamental, né? Para que nós possamos também aurir dessas energias que deixamos aí. A Luana está hoje em Palhoça, exposição no shopping Via Catarina, das 10 às 20 horas. Legal, Luana. Muita paz aí, sucesso, né? Esse trabalho tão bonito. Vamos preparar aqui a nossa retorno com o Divaldo, né? Tudo que é das abelhas, né, Luana? Né? Um trabalho legal. maravilhoso aí. Vamos ver a mensagem do Divaldo. Nosso Divaldo que partiu há pouquinho tempo para a verdadeira pátria, né? Sentindo saudade do Divaldo, porque na sexta-feira eu acordava já pensando, opa, hoje tem palestra para ouvir. Que era sempre na quinta-noite, né? Quinta-noite, é. Eu também sempre ia ouvindo sexta de manhã. Mas Vou assim, ainda, né? Porque tem um programa muito especial. Conversando sobre espiritismo, né? Programa da pessoal da Mansão do Caminho. Sim, é. Tem uma equipe legal. Muito especial. Mas ainda bem que ele deixou bastante coisas, né, gravadas e escritas pra gente estudar. Todos os domingos, do meio-dia às 14 horas, música gaúcha de qualidade. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Vamos ver a mensagem do Divaldo. Vontade de Deus. A presença de Deus proporciona paz, aumentando as resistências humanas para os embates cotidianos. Sutil e poderoso ao mesmo tempo, é um dínamo gerador de energias que recarrega as baterias da alma, da mente e do corpo, mantendo-os em condições estáveis de equilíbrio e ação. Como a enfermidade resulta de desequilíbrios nos campos moleculares, responsáveis pela harmonia funcional das células, a saúde se estabelece quando a corrente divina passa com regularidade pelo sistema de ação aglutinadora dessas partículas de vital importância. Com ele o temor desaparece, oferecendo lugar à coragem que expressa bem-estar e segurança íntima. A evocação de Deus expulsa as preocupações e a insegurança, surgindo a serenidade e a confiança. A presença de Deus anula as recordações deprimentes e perniciosas, que se clarificam com as esperanças de felicidade. Em Deus encontras a luz para discernires com acerto, pensando corretamente, falando com sabedoria e agindo com precisão. Ante Deus, tudo é possível. A saúde de alguém, o êxito, as tuas necessidades são convenientemente atendidos porque Deus é o poder. Assim, quando hajas feito o máximo ao teu alcance e os resultados não sejam conforme esperavas, não te exasperes e aguarda um pouco mais. Este não era o momento. E se houvesses logrado o êxito, isto não te seria conveniente. Permite, pois, que se faça a vontade de Deus e não desanimes jamais. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação Zeca Grava.
Voltando aqui também para a Trentina FM, depois dessa mensagem tão linda do nosso querido Divaldo, nosso querido Naldo, também lá em Ascurra. Um beijo grande, Naldo, para ti, para tua esposa, para toda a família. Muita luz no coração. Então, muitos nos acompanhando nesse momento, muitos passaram. A gente faz questão de olhar um por um depois, porque somos gratos. E o que o Divaldo falou, a gratidão nos abre caminhos para novas conquistas. Entendermos o porquê de estarmos aqui e por que nos colocaram aqui. Porque quem nos colocou aqui está torcendo por nós, está nos ajudando, né, Regi? E é uma equipe muito grande. Na concepção já tem espíritos construtores trabalhando, espíritos familiares, espíritos simpáticos. O nosso anjo guardião já está conosco, já está nos acompanhando, né? Então nada é por acaso, não estamos aqui por acaso. É um crescimento que deveria se dar saudavelmente para todos nós. Então, pela gratidão, vamos abrindo esses caminhos da compreensão, né? E pela gratidão, somos colocados também de uma forma mais harmoniosa, né? Nessa conexão com Deus, sendo úteis na seara divina. Por que estamos aqui? Para aprendermos a amar. Porque ser amado é consequência das nossas ações, dos nossos atos. É o objetivo maior da nossa criação. Regi achou um texto bem legal aqui, né, que fala justamente dessa possibilidade que temos, dessa conexão com o Pai, nos conhecendo. A sua luta é consigo mesmo e não com mais alguém. É a si mesmo que você precisa vencer, ou seja, vencer seus defeitos, os seus vícios, os seus desejos, os seus pensamentos. O único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. André Luiz, através do nosso querido Chico Xavier, André Luiz, como eu falei antes, foi Carlos Chagas na última encarnação, né? Ele usou o pseudônimo André Luiz, porque todos os familiares estavam encarnados ainda e poderiam causar alguns distúrbios, né? Como aconteceu com Humberto de Campos, né? Com direitos autorais. Então ele fez esse trabalho maravilhoso, nos trouxe 16 livros, né? Nos mostrando o que é realmente o mundo espiritual, a começar com o nosso lar. E os demais a consequência de tantos e tantos trabalhadores por todos nós. É verdade. A equipe grande e maravilhosa. Deus ajuda as criaturas através das criaturas. E como a Regina falou, quando nós fazemos o bem a alguém, nós nos sentimos bem. Sabendo que não terá retorno. Principalmente que aquela ação não terá retorno material. Né? Porque é essa conexão com o Pai que nos caracteriza, que nos dá suporte e que nos sensibiliza, que preenche aquele vazio existencial. Só fazendo o bem. Porque Allan Kardec foi enfático e a Regi frisou antes. Fora da caridade não existe salvação. E é através dessa evolução, porque não é só caridade material. Quando falamos em caridade, geralmente já vem à mente o nosso sacolão, né? Alguma doação, alguma coisa assim. Esmola, né? Mas a irmã Rosália tem um texto maravilhoso no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala da caridade moral. Às vezes ouviram a boca habituada a caçoar também a caridade. Porque ele está dando o que ele é, o que ele tem. Né? Ele se eximiu das instruções que estão sendo apresentadas e ficou permanentemente naquela simbiose com as diretrizes do passado, né? Do que ele tem em seu coração, que não procurou subestabelecer de uma forma mais conectada com o nosso Criador, com Deus nosso Pai, com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho para sermos felizes. O único Espírito puro que esteve entre nós foi Jesus. Espíritos sóbrios, né, de alta hierarquia moral, temos muitos. Chico, depois de Jesus, de João Batista, é um desses grandes, né? Mas temos aí Madre Teresa, Irmã Dulce, temos Gandhi, temos aí Buda. Então, grandes espíritos a serviço de Jesus e por todos nós. Nossa querida Tere com a gente. Bom dia, Tere. Bom dia, Tere. Muita luz para todos aí, tá? E nós, pode falar, Regi. É isso aí. O papai está falando aí dos grandes espíritos, né? Em todas as épocas são enviados seres de luz para ajudar aqui no nosso desenvolvimento aqui no planeta Terra. Né? Até eu estava comentando na Casa Espírita essa semana que um senhor fez uma entrevista com o Divaldo, né? Ainda quando ele estava aqui encarnado, e ele perguntou o que será do espiritismo sem Divaldo, né? Sem Divaldo aqui encarnado. Aí ele falou assim, será melhor ainda, né? Divaldo disse, porque já foram, sempre foi e continua sendo enviados, né, mensageiros de luz, né, aqui no planeta, para o desenvolvimento do planeta Terra. Então, o Espiritismo vai continuar muito bem aqui, né, o planeta Terra também vai continuar sendo amparado. Então, Jesus sempre se preocupa com a gente, né? Sempre vai ter aquele ser que vai puxar a gente para a realidade, que nem Divaldo enquanto esteve aqui, né? Ali no início ele também teve uns conflitos para entender a missão dele no início, né? Que apareceu até no filme dele, e que realmente a Joana falou para ele que o maior inimigo é ele contra ele mesmo,
né, que as criaturas ajudam através das criaturas, né? Ela teve essa fala com ele e foi ali que ele se tocou realmente qual era a missão dele aqui no planeta Terra. E fez, né, a Mansão do Caminho é uma extensão gigantesca, né? Uma cidade, né? Lá na 67 Bahia. prédios. Olha só o que né, da iniciativa dele, do amigo dele, como é o nome do amigo? Nilson de O Souza. Nilson, né? Que retornou há alguns anos já à pátria, né? Que os dois começaram esse projeto lindo, né? E permanece lá ajudando a comunidade, desde o nascimento até, né, a educação. Até entrar na até universidade. entrar na universidade. Então, geralmente, são bem encaminhados para você ver. Né? Jesus não quer que a gente construa uma cidade toda que nem Divaldo, né? Ele quer que nós sejamos bons a começar no nosso lar, no nosso trabalho. Que nem Chico diz, por onde a gente passa, deixe um rastro de alegria. Porque depois você vai voltar lá, né? De alguma maneira ou de outra. E como ficou aquela impressão sua? Então é melhor a gente deixar leveza por onde a gente passa do que, né, atos julgadores. Quer pegar aquele texto lá do Chico, Regi? Sim. Antes de ler sobre umbral aqui, né? Pergunta, Chico, é muito difícil seguir a doutrina espírita. Afirmaram para ele. Chico, é muito difícil seguir a doutrina espírita. Ele responde assim: não é bem assim, irmã. Emmanuel esclarece o problema da seguinte modo: é como se a gente acendesse uma vela, então começamos a ver o sapo, a cobra, o pântano. E tomamos mais cuidado. Antes tudo era sombra. Eles vêm nos esclarecer através do Espiritismo consolador prometido por Jesus, né, os caminhos que devemos tomar, acelerando o nosso processo de redenção, né, abençoando-nos através da boa vontade de nos instruirmos. Porque o Espírito de Verdade também é enfático, amai-vos. Mas o segundo ensinamento é instruí-vos. Nós temos que lidar com essa situação. E quando falávamos do umbral, eu vou ler esse texto aqui que eu achei muito bacana. Bom dia, Dinda. Beijão. Ofélia e o Cláudio, beijo grande. Questões que Chico Xavier nos esclarece, né? Chico, que em outras encarnações também foi João Evangelista, foi Francisco de Assis, foi o próprio Allan Kardec, e como o Chico veio complementar a sua obra, né, da codificação espírita, o umbral não é um lugar de castigo, mas um espaço de transição onde a alma, ao desencarnar, encontra o reflexo de tudo que cultivou em vida. Longe das noções de inferno eterno ou punição divina, Chico nos convida a compreender o umbral como uma região vibracional densa, criada pelas próprias mentes dos espíritos em desequilíbrio. Uma extensão da psicosfera terrestre, onde se manifestam angústias, culpas, apegos e vícios ainda não superados. Em nosso lar, o espírito André Luiz narra os tormentos vividos durante 8 anos que passou no umbral, logo após a morte do corpo físico. Gritos, escuridão, frio e solidão o envolviam. Mas tudo era reflexo de sua própria negação da vida espiritual e do orgulho mantido em vida. Chico, com sua visão amorosa da justiça divina, nos ensina que o umbral não é um fim, mas um chamado ao arrependimento, uma estação temporária onde o espírito começa a reconhecer seus erros e preparar-se para o recomeço. Não há condenação definitiva, pelo contrário, a misericórdia divina nunca abandona ninguém. Mesmo nas regiões mais densas, os benfeitores espirituais permanecem vigilantes, aguardando o momento em que a alma, vencida pelo cansaço da dor e da ilusão, eleve uma prece sincera. Quando isso acontece, o auxílio chega e a travessia por uma nova etapa espiritual se inicia. Chico sempre enfatizou que as preces dos encarnados têm poder de aliviar e até resgatar almas em sofrimento, que o amor não conhece fronteiras e que a verdadeira cura começa quando o espírito reconhece sua própria responsabilidade e deseja se transformar. O umbral então torna-se um lugar de aprendizado profundo, de reencontro com a consciência, de preparação para novos caminhos. Não é um vale de esquecimento, é um vale de despertar. E nenhuma alma está só, como disse nosso querido Chico Xavier. Tudo passa, e o bem que fizermos é nosso advogado no tribunal da vida. No final, o umbral não é um fim sombrio, mas o início de um novo amanhecer espiritual. Nosso querido Lilo, nosso primo da ONG Transformação Diamantino, lá em Mato Grosso. Beijo, Lilo. Nosso querido Alex Bernardo. Bom dia, Zeca e Regi. Bom dia. Valeu, Alex. A Sandro, Juca, nosso seu Luiz Abração, também, a hein? família grande, né, Alex? Beijão para todos. Obrigado por estar com a gente, tá? Valeu, Lilo. Muita paz para todos. Então é isso aí. Passaremos. É inevitável. Ou pouco tempo, ou muito tempo. Mas mesmo André Luiz,
né? Que olha que foi um humanista, né? Carlos Chagas, aqui na parte terrestre, né? Descobriu a doença de Chagas e tudo que se desenvolveu a partir daí, inclusive a cura da doença de Chagas, né? Tudo com ele. Foi indicado o prêmio Nobel, né? Então nós temos a ideia de quem é esse ser, mas que, desabituado da amabilidade com os semelhantes, foi caracterizado pelos seus vícios também, que expurgou no umbral. É como eu falei antes, se chegássemos carregado com lama no corpo todo, antes de adentrar em casa, nós vamos nos limpar, né? Vamos lá meter uma mangueira, uma água, vamos tomar um banho para poder entrar dentro de casa. Assim é com o nosso espírito. Assim ele foi amparado. Desde o começo, o Clarencio estava ao lado dele. Mas ele só viu naquele momento de súplica, de uma prece sincera, quando colocou a cabeça no chão e disse: Senhor, eu preciso da sua ajuda. Nem lembrava da prece. E nós, em muitos momentos também, né? Estamos angustiosos, ansiosos, e esquecemos de fazer até um Pai Nosso, e nos conectarmos com o mais alto, e receber um abraço forte, porque nossos mentores estão aí. Nós não permitimos a sua aproximação por causa das nossas vibrações, né? Então depende de cada um de nós. A oração é um método profundo de reaproximação com o Pai e de equilíbrio, ou de reequilíbrio. Precisamos da oração, e profundamente. A oração é um escudo, né, ao mesmo tempo, e também é um raio de luz extremo, né? Até o papai falando do André Luiz. Nossa querida Elisiana Vec, beijo grande. Né? Até o papai falando do André Luiz, eu me recordei uma partezinha. Neizimar Kátia, bom dia. Valeu, Neizimar. Valeu. Uma partezinha do filme, e tem uma parte que eles vão ver, né, quem tá orando por eles, né? Aí ele viu que quem tava orando por ele no momento ali do desencarne dele era a mãe dele, né, que já tinha retornado à pátria, e era uma senhorinha que ele sempre atendia de mau grado lá no consultório dele, né, que a secretária dele falava: ai, doutor André, dá uma olhadinha nela, né, dele tá bom, né, ele fazia por obrigação, e aquela senhora era eternamente grata a ele, né, por ela estar atendendo ele de graça, né, atendendo ela de graça, mas ele, né, fazia na obrigação. E quando ele viu que era ela que orava por ele, nossa, ele, né, teve um choque assim de realidade. Ele pensou, poxa, né, aquela que eu mais desprezava foi a pessoa que orou por mim e lembrou de mim. Sabe, eu falei antes em gratidão, né, Regi? E a semana passada, conversando com a dona Petronila, disse que ora sempre por nós. E ela pensa em ti e ora 10 Aves Marias. Né? Então, Petronila, um beijo grande. Querida. Porque nós também temos os nossos grupos de radiação que irradiamos e vibramos, né? Pedindo paz pelo nosso planeta, pelo nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, mas direcionamos algumas pessoas também que estejam necessitando. E é fundamental, porque nós potencializamos esse sentimento inato que é o amor, que caracteriza a nossa existência, caracteriza o propósito da nossa vida, de Deus nosso Pai, que só quer nosso bem, só quer que amemos. Né? Então a gente vai aprendendo através da oração que podemos ser mais úteis. É um momento de simbiose, né, com o nosso mestre maior, nosso mestre guia Jesus, que nos dá esse suporte em todos os momentos. Nós é que não sentimos, não vemos, né, mas estamos bem acompanhados, podemos ter certeza. Também nos momentos mais tenebrosos, estamos mal acompanhados, mas estamos. Se espíritos estão à nossa volta, isso não é mais dúvida nenhuma. Não nos questionamos mais a esse respeito. Nós nos questionamos que espíritos estão à nossa volta, que estão nos intuindo, né? E intuindo de uma forma, às vezes, não é bem a intuição, né? Mas estão aumentando aquelas ações que às vezes não são tão boas, né? Potencializando alguns sentimentos ruins, porque a matriz está aqui. Eu sinto coisa boa, eles potencializam os sentimentos bons. Tudo depende de mim. E o contrário, né? Também é inerente a cada um de nós. Por isso que a oração é tão importante. Por isso que Jesus falou: vigiai e orai. As duas palavrinhas mágicas para a nossa redenção. Né? Estamos num momento delicado, vem um pensamento ruim. A Neivane sempre tinha uma dica aqui: a descarga virtual. Pensamentos ruins, tenebrosos, pensamentos tristes, vamos envolvê-los numa luz maior, né? E colocar coisa boa dentro da nossa mente e do nosso coração. Porque a vontade faz isso. Nós vamos apresentar aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. Eu vou apresentar o quê, se eu não estou querendo uma mudança? Né? Nós aprendemos ao longo dos anos o que nós estamos procurando levar à frente agora. Não tínhamos também antes. Pela vontade, absorvemos esses ensinamentos mais altos, são aí 20 e poucos anos, nessa doutrina consoladora, que não é a religião do futuro, segundo o Espírito, mas é o futuro de todas as religiões.
Porque só Ian Stevenson, eu comentei aqui semana passada, e quinta-feira no estudo, catalogou 2.800 casos de reencarnação. Ele não era nenhum religioso, não. Junto com o Banerjee na Índia, né? E escreveu um livro aqui para nós, para os brasileiros, 20 casos de reencarnação, que foi prefaciado pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, o maior especialista em glândula pineal do mundo. Então veja que esses espíritos estão fazendo por nós. E nós deixamos de ler, de acompanhar, de nos instruirmos. Isso é pesado para nós. Porque o nosso retorno será através do umbral. Não tenhamos dúvida, o umbral é uma passagem, né? É uma passagem. Não ficaremos lá eternamente? Não, absolutamente. Agora podemos apressar o passo para nos direcionarmos a uma região de reestruturação, uma região que vamos ser amparados logo em seguida a nossa desencarnação. Isso depende de cada um de nós. Porque muitos espíritos que estão na Terra hoje, que se comprazem não reencarnarão mais aqui. E não é 1 milhão, 2 milhões, não. São bilhões e bilhões de espíritos. Em contrapartida, o que a Regi falou antes, né, que espíritos nobres, como disse Divaldo, sempre estão chegando agora também aos milhões, para nos ajudar na transição da Terra de provas e expiações para a regeneração. Então cuidemos com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Podemos ser mais úteis em alguma área? Que sejamos. Vamos minorar o sofrimento de alguém? Vamos minorar. Vamos nos ajudar? Nos instruindo? Vamos nos ajudar. Bom dia, Filomena. Filomena com a gente também, muito bom dia. É isso mesmo, né? Então é esse bálsamo, né, de amor que a doutrina, os espíritos de luz, eles nos oferecem. Né? Que nós consigamos seguir adiante, já começar assim o dia, né, agradecendo, obrigado, Senhor, por mais este dia, né, que eu estou recomeçando aqui no planeta Terra. Dá um sorriso assim de orelha a orelha, né, que esse movimento, um sorriso, né, ele faz muito bem pra gente. Filomena Pasqualini, muito bom dia. Pode complementar lendo aqui, Regi. Vamos lá. Allan Kardec nos consola com firmeza e doçura. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída, que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes. A reparação... Não, é a reparação. A reparação, porém, tem seu mérito quando aceita voluntariamente, pela consciência já esclarecida. Sempre é aquela coisa de pagarmos com amor ou pela dor, né? De não negligenciarmos esses ensinamentos, essas instruções, porque elas nos apontam o caminho da felicidade. É por isso que eles trabalham tanto, né? Só do Chico temos 550 livros, do Divaldo mais quase 300, Carlos Bacelli 250, né? Raul Teixeira, Ivone do Amaral Pereira, Sueli Caldas Schubert. Olha quantos emissários trabalhando por nós, e nós desdenhamos de todo esse arcabouço divino. Né? O que nós estamos fazendo? Eu sempre comento aqui, importante. Juarez Pintarelli com a gente, Juarez Aneide, beijo grande. Obrigado por estar com a gente, Juarez, mais uma vez. Abençoado domingo. Abençoado domingo também para todos, né? Então, assim, eu sempre comento aqui, ó, é bom reprisar isso, porque daqui a pouco nós temos o Evangelho na Casa Espírita Caminho de Luz aqui em Rodeio, todo domingo às 9h30, é meia hora. Mas nós temos uma pequena biblioteca, num cantinho da sala, que temos estudo aí para 50 anos. Não tenhamos dúvida disso, de graça, é gratuito. É lá pegar, anota, pegou, traz daqui um mês, pega outro. Né? Se quiser estudar, estude com a gente. Nós temos grupos virtuais, de segunda e quarta-feira, para poder facilitar, que algumas pessoas não podem se deslocar. Veja como é importante, só entrar em contato com a gente, estude com a gente. Né? Não interessa o lugar, o ponto. Nós temos estudo na casa, de terça tem o Evangelho, na quinta tem o Evangelho no domingo. Então o trabalho não falta para todos nós. Basta que tenhamos vontade de aprendermos e nos reconquistarmos emocionalmente, espiritualmente, porque somos espíritos. Nós só estamos assim. Mas somos criaturas imortais, somos cidadãos do universo, não somos daqui. E a Terra passa por uma grande transformação agora. Nós precisamos demonstrar o que nós queremos. Tem mais uns 2 minutinhos. É isso aí, né? Então vamos buscar, né, nos espiritualizar, buscar sair dessa correria do dia a dia, que sabemos que é cansativo, né? Mas assim, vamos buscar se autoavaliar, e pode ser na sua religião onde você se sente melhor, né? Mas o que é importante mesmo é você procurar uma casa de oração, de trabalho, para você trabalhar no bem, né? Ou se inspirar em coisas boas. A gente diz que às vezes é muito bom ir até o centro espírita, ou até a igreja, até, né, um templo, porque lá os espíritos estão trabalhando. Em todo lugar, né? Tem gente, espíritos, né, nobres trabalhando. Né? E muitas vezes é legal, hoje
você é convidado para ir na casa espírita, por exemplo, lá no Evangelho. Ah, hoje eu não vou. Né? Mas aí, porque os espíritos não tão bons não querem que você realmente evolua e comece a pensar diferente. Né? Mas faz uma forcinha, eu vou lá. E a gente, na nossa roda do Evangelho, é muito legal que tem o expositor, mas também, se você tem alguma dúvida, você pode lhe expor. Né? Então, você vê que a dificuldade que você está passando, o outro também pode estar passando. E você não está sozinho nessa. Né? Então, ele realmente é um momento muito legal, que eu gosto muito, né, de estar na casa espírita. E também, junto com o Evangelho, na quinta-feira tem evangelização, né, que eu, a Raquel, as nossas crianças, né? Somos ali as responsáveis pela evangelização. E a gente está ali também trabalhando o Evangelho com elas. Né? Então, realmente é um momento muito importante. Às vezes a gente pensa assim, não adianta nada a gente falar para elas isso, né? Parece que elas não estão absorvendo. Isso. Mas, de alguma maneira, elas estão ali, né, absorvendo todo aquele ensinamento, a equipe espiritual ali trabalhando, porque muitas vezes pode vir pouca criança ali na evangelização, mas do plano espiritual, há várias crianças, vários espíritos ouvindo aquela historinha que você está contando ali, né, para eles, sabe? Então, realmente é um trabalho que dignifica a gente. Às vezes a gente chega cansado lá na casa espírita, a gente vai trabalhar para o bem e a gente sai revigorado. Né? Bem, gente, é o nosso tempo ali. Queremos agradecer a todos vocês de novo, né? Aqui do Facebook, aqui da Rádio Trentina. Eu volto para cá ao meio-dia com o programa Buenas Tchê. Vocês ficam com a luz maior da presença de Jesus. Que Deus ilumine cada vez mais, que possamos estar juntos por muito tempo, né? Partindo já para o 16º, 17º ano, né? E agradecemos com o coração também, com muita luz. E como é que nós estamos, Regi? Cheios de alegria. Temos uma música muito especial. Vamos lá. Show, vamos lá então. Coisas boas dentro de casa, né? Você já conhece. Essa energia boa que tem dentro de casa. Se preocupem com isso. O que eu estou colocando dentro de casa? Uma semana abençoada para todos nós. Isso aí. Valeu, Lúcia. Muita paz a todos. Obrigado mais uma vez por estar com a gente, tá? Lá em São Paulo. Sempre nos ajudando aí com as suas vibrações, com a sua irradiação. E tantos amigos, né? Coraçãozinho chegando aí, muito obrigado a todos, né? Essa energia boa chegando para todos os corações. Irradiando para o planeta todo. Pode ter certeza. Enedina, bom dia. Bom dia, Enedina. Em todo tempo. Tão bom. A bondade de Deus. Sempre gratidão, né? Tão bom. Eu cantarei. Senhores, nós Elizabeth também com a gente, bom dia.
Nós não somos, né? A bondade de Deus. Melhorando. A bondade de Deus. Beijo muito grande, muita paz, muita luz, uma semana muito abençoada. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. O link veio. Muito obrigado mais uma vez, tá?